Bom dia pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar a hora no relógio de ponteiro, tá certo? E aí eu vou trazendo aqui para vocês algumas observações e vou mostrando aqui nesse relógio aqui que vocês estão vendo, tá bom? Na nossa primeira observação diz o seguinte: o ponteiro pequeno é quem indica as horas e o ponteiro grande é quem indica os minutos. Então, nós temos aqui o ponteiro pequeno, é que indica as horas, tá certo? E o ponteiro grande é que indica os minutos. Vou dar um exemplo aqui. Se o ponteiro pequeno está apontando para o 3, quer dizer que é 3 horas. Né? E o grande está apontando aqui para o 12, quer dizer que é 3 horas em ponto, tá certo? Ou se estiver apontando para o 1 aqui, é 3 horas e 5 minutos, né? Ponteiro pequeno indica as horas, 3 horas, e o 1 indica os minutos. No caso, quando ele está apontando para o 1, 5 minutos, 3 horas e 5 minutos. A gente vai já ver porque é 5 minutos, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Segunda observação. Os espaços entre os números têm um intervalo de 5 minutos. Tá certo? Então, na nossa segunda observação, a gente vai ver que os intervalos entre um número e outro são de 5 minutos. Tá certo? E aí a gente começa com o 12, que é representado por 0 minutos. Ou no caso de uma volta completa do ponteiro dos minutos, vai representar 60 minutos, tá bom? Então, do 12 para o número 1, tem um intervalo de 5 minutos. Se o 12 é o 0, aí eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Então, subentende-se que quando o ponteiro dos minutos está no 1, são 5 minutos. E aí do 12 para o 2, 10 minutos. Do 12 para o 3, 15 minutos, né? Se a gente for ver, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, que é uma volta completa aqui do ponteiro dos minutos. Então, vocês estão vendo que o intervalo entre os números é de 5 minutos, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui o ponteiro pequeno para o 3, né, que indica as horas, então 3 horas, e o ponteiro grande está para o 5, ó. Então do 12 para o 5 dá um intervalo de 25 minutos. Então, se o relógio está nessa posição aqui, o ponteiro pequeno para o 3 e o ponteiro grande para o 5, significa dizer que é 3 horas e 25 minutos, tá bom? Vamos para a terceira observação. Tem que lembrar que uma hora tem 60 minutos, tá bom? Essa é uma observação importante. Na quarta observação que a gente tem aqui, a cada volta completa do ponteiro dos minutos indica que já se passou 60 minutos, ou seja, uma hora. E o ponteiro das horas vai passar de uma hora para outra. Então vamos ver o que é que está dizendo essa observação. Vamos pegar aqui aquela hora que eu dei de exemplo lá no começo. Então o relógio aqui marca 3 horas em ponto, tá bom? Quando esse ponteiro grande ele vem aqui e dá uma volta completa, significa dizer que passou 60 minutos. E o ponteiro pequeno vai sair de uma hora para outra. No caso, se ele está no 3, ele vai vir aqui para o 4. Então, se era 3 horas, passou 60 minutos, passou uma hora, era 3 horas, agora é o que? 4 horas. Tá bom? Vamos aqui para a próxima observação. Quando o ponteiro dos minutos está apontado para o número 12, dizemos que é horas em ponto, pois o número 12 representa 0 minutos. Então, essa observação aqui é importante. Sempre que o ponteiro dos minutos estiver apontando para o 12, significa dizer que é 0 minutos, ou seja, é horas em ponto. Então, se eu coloco aqui, ó,
3 horas em ponto. Eu não vou dizer 3 horas e 0 minutos. Ninguém diz assim. A gente diz 3 horas em ponto. Ou se ele tiver para cá, 5 horas em ponto. Né? Se tiver aqui, 8 horas em ponto, tá bom? E aí, ele se movimenta, o ponteiro dos minutos se movimenta quando ele dá uma volta completa, e aí o ponteiro das horas, ele vai mudar de uma hora para outra, tá bom? Aí vou dar um exemplo de uma hora aqui. No caso aqui, o ponteiro pequeno está apontando para o 8, então são 8 horas. E o ponteiro grande para o 4. O 4 vai representar o quê? 20 minutos. Então aqui é 8 horas e 20 minutos, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo de duas questões que podem cair nas nossas atividades ou em alguma prova, tá bom? O primeiro exemplo aqui, ó. Maria colocou o bolo no forno às 3 horas. Ela tirou do forno 45 minutos depois. Que horas Maria tirou o bolo do forno? Então vamos lá. Maria colocou o bolo no forno às 3 horas. Ela tirou 45 minutos depois. Ou seja, o ponteiro dos minutos fez esse movimento até passar 45 minutos. Então, que horas Maria tirou o bolo do forno? 3 horas e 45 minutos. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Paulo começou a estudar às 5 horas e parou de estudar 75 minutos depois. Que horas ele parou de estudar? Tá certo? Então, ele começou a estudar aqui, ó. 5 horas. Que horas ele parou de estudar? Ele parou de estudar 75 minutos depois. E aí você tem que entender o seguinte, que 75 minutos é 60 minutos mais 15. Você tem que entender que 75 minutos, isso aqui vai ser igual a 60 minutos mais 15 minutos. E aí aquela observação que eu disse, 60 minutos representa uma hora. Então ele parou de estudar 1 hora e 15 minutos depois. Ora, se era 5 horas, ele deixou de estudar 1 hora e 15 minutos depois, então se era 5 depois de 1 hora, passa a ser que hora? 6. Mais 15 minutos. 5, 10, 15 minutos. Então, Paulo parou de estudar às 6 horas e 15 minutos, tá bom? Pois até a próxima aula e bons estudos.